Uma boa noite a todos vocês. Eu gostaria de, nessa oportunidade, meditar com vocês uma história da Palavra de Deus. Uma história que me encanta muito. Mas antes de lermos a história e meditarmos nela, eu gostaria de convidar você para nós fazermos uma oração. Querido Deus, nós queremos te agradecer pelos seus cuidados. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor, apesar das circunstâncias nesse momento não serem tão positivas no nosso país e no mundo, a gente sente o seu cuidado, a sua proteção, a gente percebe que a sua atuação na nossa vida. E obrigada, Pai. Obrigada porque em meio às circunstâncias adversas ainda temos a esperança de dias melhores e temos também a sua companhia em nossa vida para nos tornar mais fortes. E obrigada porque o Senhor sempre está conosco. Em nome de Jesus. Amém. E eu gostaria de iniciar a nossa fala nessa noite perguntando para você: em algum momento da sua vida você se sentiu limitado? Ou em algum momento você percebeu que não tinha uma direção certa, parecia não ter solução para os seus problemas, se sentia incapaz de tomar uma decisão, de fazer uma escolha, ou por mais que você desejasse algo, parecia não haver oportunidades, as circunstâncias não eram favoráveis para que o seu dilema, o seu problema fosse resolvido? A mensagem que nós iremos falar nessa noite é justamente sobre a história de um homem. De um homem que ele estava preso a uma circunstância em sua vida que, humanamente falando, ele não podia resolver. Então eu gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia e acompanhar comigo o livro de João, no capítulo 9, versículo 1 em diante. E lá diz assim: caminhando Jesus, ele viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Vamos meditar um pouquinho nesses primeiros versos. A parte que mais me encanta dessa história é o início. O início desse texto, que diz que Jesus ele estava caminhando. Não estava só, ele estava com seus discípulos. Mas, pelo que parece, os seus discípulos foram à frente e ele ficou um pouco para trás, ou ele estava à frente, os discípulos um pouco mais para trás. Mas certo é que ele estava só, de início. E de repente ele passou por um homem cego, que a Bíblia diz ser de nascença. E a Bíblia diz que ele viu aquele homem. Essa é a parte que mais me encanta nessa história. Aquele homem, um cego, um mendigo, estava num canto pedindo esmolas. Muitas pessoas devem ter passado por ele antes de Jesus. Quem sabe algumas pararam. Podemos talvez dizer que a maioria não fez isso. Mas Jesus, ele parou. Ele viu aquele homem. Ele poderia ter passado por alto, desapercebido, mas não. Ele viu.
ele se importou. Será que nessa noite eu estou falando para alguém que, como aquele cego, também muitas vezes se sentiu, quem sabe, invisível, com os seus problemas, com as suas dificuldades, com as suas lutas, com as suas angústias, e parece que as pessoas não veem, não se importam. Parece que você está só com os seus dilemas, ninguém percebe, ninguém te entende. Assim imagino que estava se sentindo aquele cego. Porque será que ser cego neste tempo é como ser cego hoje? Será que os deficientes visuais hoje, eles têm os mesmos problemas, as mesmas limitações que esse cego tinha? Com certeza não. Naquela época, nos tempos de Jesus, um cego não tinha condições de ir à escola, porque eles não tinham uma linguagem, uma maneira de aprender a ler e escrever, né? Não tinham escrita, não existia um alfabeto, braille, né? Como hoje temos. Então, não eram incluídas na sociedade, eram pessoas excluídas. Então, imagina naquela época esse deficiente visual que não tinha acesso à escola, à educação, né? Não tinha acesso ao trabalho, então não tinha uma renda, e para ajudar nas despesas de sua família, o que restava era ir para um canto na cidade, mendigar, pedir esmolas. Dependia da solidariedade, dependia da caridade, da bondade das pessoas. Dependia de que as pessoas o vissem, se importassem com o seu problema, com as suas limitações, e o ajudasse com algumas moedas, para que pudesse voltar para casa e contribuir com algo. Sabe, queridos, aquele homem talvez não conseguia ver na sua vida um propósito. É bem possível que não conseguia perceber algum motivo que o inspirasse, que algo que o motivasse a sonhar. Porque é como se as oportunidades da vida para ele não existissem diante daquela limitação física. Hoje, não é assim. Hoje um deficiente visual, ele trabalha, ele estuda, né? Porque a nossa sociedade criou estratégias, maneiras para incluir o deficiente visual. Então hoje o deficiente visual está na escola, o deficiente visual trabalha, tem autonomia de ir e vir sozinho, né? Munido, claro, de um cão-guia ou de alguma outra forma de guia, né? Aquela bengalinha e tal que auxilia. Então, assim, se casam, têm filhos, constituem família, né? São ouvidos pela sociedade de alguma forma, né? Quem sabe nem todos, né? Infelizmente, quem sabe nem todos conseguem aquilo que almejariam, até porque mesmo aqueles que não são deficientes visuais no nosso mundo hoje, nem todos conseguem, muitas vezes, as mesmas oportunidades, né? Porém, digamos que hoje as condições são bem melhores do que foi naquela época, do que era naquela época. E aquele cego estava ali. Muitos passaram por ele, mas não perceberam. Era como se ele fosse invisível. Você alguma vez se sentiu assim? Invisível?
Sabe, queridos, outra coisa que me chama a atenção aqui nesse texto é de que os discípulos perceberam que Jesus havia visto, né? Havia parado para olhar aquele cego. E então eles também foram atraídos para a cena. E quando eles olharam para aquele cego, eles só viram o problema. Eles olharam e de cara viram o problema do cego. Eles disseram, tentando entender, né? Quem que pecou? Ele ou os seus pais? Para que nascesse cego? Porque imagina, é uma fatalidade, uma tragédia, né? Um azar, vamos dizer assim, nascer cego. Deve ter feito uma coisa muito ruim, ou os seus pais, para que pudesse estar nessa condição, né? Deve ter sido um castigo de Deus, porque era assim que os judeus pensavam na época, que algo muito ruim na vida de alguém só poderia ser um castigo, porque era muito azar para uma pessoa só. Não fazia sentido, tinha que ter uma explicação, né? Então eles atribuíam ao pecado. Ah, deve ter feito um pecado terrível, né? Os pais, a geração deste daí. E aí, muitas vezes eram excluídos, né? Porque eram vistos como grandes pecadores. Mas aí então Jesus, ele diz, não, tentando quebrar o preconceito dos discípulos, né? Jesus diz, não, ele não pecou, nem os seus pais. Aí ele diz, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Enquanto os discípulos viram o problema, Jesus estava dando um propósito para aquela situação. Mas eu não sei você, mas algumas vezes eu li esse versículo 3 aqui, e muitas vezes eu estava tentando entender bem isso aqui e não conseguia compreender bem. E me dava uma impressão negativa sobre Deus, né? E procurando entender melhor esse texto, pesquisando, né? Lendo outras versões de Bíblia e procurando também no original hebraico, eu consegui entender melhor. Quando você lê esse versículo 3, não te dá a impressão de que parece que Deus, foi Ele que fez com que aquele cego, né, nascesse daquela forma, para que depois as obras de Deus se manifestassem na vida dele e Deus fosse glorificado? Não dá a impressão de que parece que Deus permitiu, né, que ele nascesse cego? É como se Deus fosse o autor daquele sofrimento todo, para que as obras de Deus depois se manifestassem na vida dele, para que aquele dia acontecesse e Deus fosse glorificado na vida dele. Não te dá essa impressão? É uma impressão egoísta de Deus? Mas eu quero dizer para você que não é bem isso, não é isso que esse verso está dizendo. Aqui no original hebraico, as palavrinhas para quê, na verdade, a tradução mais próxima do original é apesar de. Então, Jesus está dizendo assim, olha, nem ele pecou, nem seus pais. Ou seja, não tem algo que foi provocado diretamente por eles para que ele nascesse assim. Mas, apesar dele ter nascido cego, as minhas obras vão se manifestar na vida dele. Lindo isso, né? Lindo isso. Isso é muito profundo. Sabe o que Deus está nos dizendo? Está nos dizendo assim, que apesar das mazelas da vida, apesar dos problemas que a gente enfrenta, e a gente só olha o problema, como os discípulos olharam e viram só o problema daquele rapaz, daquele jovem, atrás de tudo isso há um propósito. Que se nós permitirmos que Deus ele atue na nossa vida, os propósitos dele vão se cumprir na nossa vida. As obras de Deus vão se manifestar na nossa vida. Isso é lindo.
Jesus está dizendo assim, olha, apesar do seu casamento não ter dado certo, não era a vontade de Deus. Entenda isso. Não foi Deus que causou o seu divórcio. Não foi Ele que permitiu, por assim dizer, de uma maneira direta o seu divórcio. Na verdade, a gente é livre, né? A gente escolhe, faz escolhas e a gente colhe as consequências das nossas escolhas. E muitas vezes os problemas que nos advêm não é porque eu diretamente escolhi mal, mas às vezes o erro do outro também me atinge e me traz dor, sofrimento. O que Deus está dizendo assim é que apesar disso, apesar do sofrimento, apesar da sua dor, das suas mágoas, das suas angústias, dos seus medos, apesar de tudo isso, apesar do desemprego que algumas pessoas estão vivenciando nessa pandemia que estamos vivendo, do coronavírus, apesar do isolamento social que você está vivendo, quem sabe longe das semanas dos seus familiares, quem sabe o seu avô, o seu pai, que já são idosos, né, que foram para o sítio, você mora em outra cidade, ou mora na cidade e no campo, e vocês estão isolados. Mas aí temos a bênção da tecnologia, né? Que de alguma forma vem nos ajudar a ter contato com os nossos entes queridos. Jesus está dizendo assim, apesar de tudo isso, apesar do seu passado, apesar do que já aconteceu na sua vida, do que já te fizeram, do que já te causaram, as minhas obras, elas vão se manifestar na sua vida, se você permitir, se você crer. Sabe, queridos, eu costumo dizer que nós somos troféus de Deus. Isso aí, troféus de Deus. Porque Deus, Ele é perito em transformar a maldição em bênção. Olha aí. Nós temos um grande exemplo bem atual. Ou você ainda não viu nas redes sociais? Muitas pessoas falando que essa pandemia do coronavírus trouxe bênção. A natureza, né? O ambiente está agradecendo. Estamos tendo menos emissão de gás carbônico na atmosfera. Estamos tendo um ar mais puro, porque as pessoas não estão saindo de casa, a grande maioria. As fábricas não estão funcionando. Então, estamos tendo aí também bênçãos diante dessa maldição do coronavírus, dessa crise. Animaizinhos que não se via, estão sendo vistos no ambiente natural, né? Lugares que já demonstram, digamos assim, árvores, flores, locais que não se tinha aquela vegetação, e aquela vegetação está surgindo. Então, sabe, eu costumo dizer assim que há um propósito atrás de todas as coisas. Deus, Ele não foi o agente dessa pandemia, não foi Ele que causou o coronavírus, não foi um castigo de Deus, isso que nós estamos vivendo. Não pense assim. Deus, Ele é um Pai de amor. Deus, Ele, de maneira nenhuma, Ele traria dor e sofrimento para seus filhos. Na verdade, a palavra de Deus, a Bíblia diz que existe um agente do mal. Existe alguém que está preocupado em matar, roubar e destruir, e essa pessoa não é Deus. A gente sabe que Satanás, ele deseja matar, roubar e destruir, trazer dor e sofrimento aos filhos de Deus. Deus de maneira nenhuma, de maneira alguma. Deus, Ele quer que tenhamos vida, e vida em abundância. Sabe, queridos, Ele é perito em transformar a maldição em bênção. Mesmo diante da crise, Ele consegue nos trazer grandes lições, não é verdade? Você e eu hoje estamos valorizando muito mais a família, não é verdade? O tempo que nós não tínhamos antes, nós temos hoje, para estar mais com os nossos, para dedicar mais tempo com os nossos filhos, ao cônjuge, ao pai, à mãe, né? A ler um livro que há tempos a gente queria ler, mas nunca tinha tempo.
a fazer um exercício em casa, quando nunca tínhamos tempo para fazer exercícios. Quem sabe algum projeto, alguma coisa que você sempre foi prorrogando, deixando para depois, porque não dá tempo. A sua comunhão com Deus, quem sabe, dedicando mais tempo para ler a Bíblia, para orar, para ter mais comunhão com Deus, que talvez fosse negligenciado antes. Então, olha só, a gente consegue bênçãos, mesmo diante da crise, mesmo diante da dor, do sofrimento, mesmo diante das circunstâncias adversas. E é isso que Deus está dizendo aqui. Essas coisas estão acontecendo para que as obras dele se manifestem na minha e na sua vida. Ele não é o autor, mas ele utiliza uma circunstância para chegar a esse propósito. Uma circunstância que não foi ele que criou, não foi ele que gerou, mas ele utiliza para nos trazer crescimento, para que a gente possa perceber um propósito, porque ele sempre vê um propósito na nossa vida. E a gente precisa deixar de ser cegos e passarmos a olhar com os olhos espirituais, com os olhos da fé, algumas coisas que a gente vê na nossa vida. Então, pare de olhar os seus problemas e de culpar as pessoas pelas coisas que te acontecem. Pare de ficar se culpando ou procurando culpados pelos seus problemas. Procure ver que propósito está por trás daquilo. O que você pode tirar de lição, o que você pode aprender com essa experiência. Sabe, queridos? O que eu acho interessante também nessa história é que Jesus, ele não só viu, ele não só parou e olhou para aquele cego. Talvez ele poderia ter ajudado com uma esmola, teria contribuído, vamos dizer assim, com aquilo que ele já esperava, né? Uma quantidade ali, um valor para poder comer naquele dia, para levar algo para sua família. Mas não foi só isso. Não foi isso que ele fez. Ele deu algo muito maior. Jesus, ele viu, ele parou e ele resolveu o problema daquele cego. Ele o curou. Ele o restituiu à sociedade. Ou melhor, ele o tornou cidadão. Não o restituiu porque ele não tinha tido uma vida de sociedade praticamente antes disso. Ele era um excluído. Ele não tinha uma inclusão social ali. Ele era visto como inferior, ele estava na minoria, por assim dizer. E Jesus, ele o instituiu cidadão. Fez dele um ser social a partir daí. Tanto que, se nós seguirmos aqui lendo, a Bíblia diz que após ele ter sido curado, os vizinhos e o que antes o conheciam de vista, como mendigo, perceberam e perguntaram: não é este que estava sentado pedindo esmolas? Aí uns diziam: é ele, outros diziam: não é não, mas você parece com ele. E aí ele mesmo dizia: sou eu mesmo. Interessante, né? Antes, invisível. As pessoas não estavam percebendo a sua dor, o seu sofrimento. As pessoas não estavam vendo as suas necessidades. Porque ele dependia da caridade das pessoas, da bondade, da generosidade. Ele dependia que as pessoas passassem por ele e colocassem alguma coisa ali de esmola para que ele pudesse se manter naquele dia. E agora as pessoas o notaram, viram ele, perceberam ele, porque se tratava de outra pessoa. Ele não era aquele mendigo que estava ali, aquele homem cego de nascença. E aí até duvidaram que fosse a mesma pessoa. E então ele, com muita gratidão e com alegria, ele dizia: sim, sou eu. Eu era aquele homem cego
mendigo. Sou outra pessoa agora. É isso que Deus faz conosco. Ele transforma a nossa vida. Nos faz outra pessoa. Sabe? É isso que Ele quer fazer conosco. Eu quero dizer para você que quando você se encontrar com Jesus, não vai ser um encontro comum. Não vai ser um encontro como qualquer outro. Porque Jesus não é uma pessoa comum. Jesus não é uma pessoa como qualquer outra. Jesus, Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Pai. Ele é soberano. Ele é poderoso. E Ele tem a capacidade de mudar a nossa vida, de transformar a nossa história. Assim como fez com aquele homem. Então, busque esse encontro. Almeje esse encontro. Tenha certeza que Ele vai te ouvir, que Ele vai te ver, que Ele vai se importar com a sua dor, com o seu sofrimento, com os seus medos, com as suas ansiedades, com as suas angústias, com as suas dúvidas. Ele não vai deixar você sem respostas. E tenha certeza que se você crer e permitir, Ele vai curar você também, como Ele curou aquele cego. E a sua vida não será mais a mesma. Tenha certeza disso. Eu não sei qual é o seu problema. Aquilo que a gente vê como problema, né? Porque se nós começássemos a ver como circunstâncias que têm um propósito, quem sabe não veríamos como problema. Mas eu não sei qual circunstância hoje você tem enfrentado que para você não tem sido fácil. Se é o desemprego, se são os relacionamentos conjugais, se são os problemas com os filhos, se é medo, pânico em relação ao que está nos acontecendo, se está com tédio de estar em casa, isolado. Eu não sei qual é o seu problema. Se são as drogas, os vícios, o vício do álcool, o alcoolismo, que tem trazido dor para você e para sua família, que tem separado você da sua família, que tem machucado o coração de pessoas. Eu não sei o que está te acontecendo hoje, eu não sei o que você precisa. Mas eu quero te dizer que se você procurar ter um encontro com Jesus, se você na sua casa orar, falar com Jesus, Ele vai parar e vai te ouvir. E Ele vai procurar também te ajudar a resolver o seu problema. E eu gostaria de concluir dizendo para você que Jesus, Ele quer fazer de você um troféu. Um troféu. Porque toda vez que você vence uma luta, toda vez que você vence uma batalha, toda vez que você vence um defeito de caráter, que você olha para trás e percebe que houve um crescimento na sua vida, quando você olha para trás e percebe que as coisas não são como foram antes, é o agir de Deus, sabe? O agir de Deus, são as providências de Deus na nossa vida. Então, seja grato a Deus pelas coisas que Ele já fez na sua vida. E acredite que Ele tem poder para fazer muito mais do que Ele já fez. A gente precisa de deixar de ser cegos, né? Somos cegos, como esse cego aqui. Se coloque no lugar dele. Você e eu somos cegos. Nós não temos noção, não temos consciência de que somos cegos. Esse é o grande problema. E muitas vezes estamos sofrendo e infelizes porque não conseguimos ver além daquilo que está ao alcance dos nossos olhos. Mas hoje
Hoje Jesus ele quer curar você. Ele quer abrir os seus olhos, como abriu os olhos daquele cego, para você ver, conseguir enxergar além daquilo que está diante dos seus olhos. Conseguir enxergar o propósito que está por trás das coisas. E perceber que Deus quer fazer de você um troféu. Para que as pessoas vejam você e digam: nossa, mas ela é aquela ou aquele. Não, não pode ser. Deus quer transformar você. E as pessoas vão notar isso. Tenha certeza. Gostaria você de se entregar para Jesus hoje? De entregar o seu coração, a sua vida para Ele? As suas angústias, as suas dores? Deseja você ter um encontro com Jesus hoje? Deseje e tenha esse encontro todos os dias com Jesus. Porque Ele vai fazer com você o que fez com esse cego. Vai fazer você enxergar propósito para todas as coisas que têm te acontecido. Vai te trazer paz. Vai confortar o seu coração e vai te dar esperança. Esperança de um novo amanhã. Esperança de uma nova vida. Uma vida com Jesus. Uma vida mais plena. Uma vida mais feliz. E aí eu quero reforçar a ideia de que independente das circunstâncias, ok? Aquele cego passou a ver, mas ele voltou para a mesma família, para a mesma casa, e ele tinha ainda a mesma história. É claro que agora, não tendo mais aquela limitação, ele poderia tornar o seu futuro diferente. Ele poderia ter uma outra vida, mas isso não foi automático. Então, tenha paciência. Para crescer, requer tempo. A mudança requer tempo, mas ela chega. Que Deus te abençoe. E eu convido você para encerrarmos então esse momento também com uma oração. Oremos. Querido Deus, nesse momento nós queremos entregar nosso coração às tuas mãos, na certeza de que todas as coisas têm um propósito, que independente das circunstâncias que estiverem acontecendo na nossa vida, a gente entende que há uma lição, há um porquê, e que a gente possa aprender a não reclamar, a não ficar olhando para todas as coisas como se fossem apenas problemas, mas com olhos espirituais possamos conseguir olhar além daquilo que está diante dos nossos olhos, o propósito atrás daquilo que está acontecendo. Nos abençoe e nos dê forças para, diante das circunstâncias adversas que estamos vivendo nesse momento, e em todos os momentos, sejam alegres, tristes, independente das circunstâncias, possamos estarmos sempre gratos a Ti, porque o Senhor está conosco sempre e deseja ter um encontro conosco todos os dias e nos abençoar e também manifestar Suas obras na nossa vida. Perdoa, Pai, as nossas faltas, nós te pedimos por Jesus.